Você conhece o pirata mais famoso de todos os tempos? A história da pirataria é tão antiga quanto a própria navegação, e desde que o homem passou a transportar mercadorias usando os mares, os piratas já existiam. E em uma época onde a selvageria e a lei da espada reinavam, eles eram temidos e combatidos. Porém, nesse mar de crueldade e carnificina, uma figura se destacava. Suba em nossos convés e se prepare para partir, pois nesse vídeo vamos conhecer o famoso Barba Negra, o pirata mais temido dos Sete Mares. Forjando uma lenda. Seu nome verdadeiro era Edward Teach. Naquela época era comum piratas mudarem seus nomes e sobrenomes verdadeiros. Dados sobre a sua infância são incertos, mas acredita-se que tenha nascido no ano de 1680, na cidade de Bristol, que na época era a cidade portuária mais importante da Inglaterra. E conta-se que ele era de uma família respeitável e rica, mas desde pequeno não mostrava nenhum interesse em manter-se naquela vida. Era muito comunicativo e fez amizades com muitos comerciantes locais. E por ter nascido numa cidade costeira, ele logo aprendeu as artes e os ofícios sobre o mar, e mesmo sendo muito novo já demonstrava grande habilidade. Ele sabia que não ficaria ali por muito tempo. A ascendência do terror. Durante a Guerra da Rainha Ana, ele participou como marinheiro em um navio corsário na Jamaica. Mesmo estando a serviço da coroa, já se distinguia por ser muito ousado e com muita coragem, uma fora do comum. Assim, mesmo sendo um desconhecido, já estava se destacando dos demais marinheiros. Em 1716, com o fim da guerra, muitos corsários debandaram para a pirataria, e Teach foi um deles. Nessa época, ele chegou a uma ilha que muitos piratas usavam como base as operações, a chamada Ilha Nova Providência. Lá ele conheceu o capitão Benjamin Hornigold, com quem desenvolveu uma grande amizade e parceria. Hornigold o colocou no comando de uma pequena embarcação que havia tomado. Eles estavam começando a fazer saques e pequenos barcos carregados de vinho e madeira. E durante essa viagem, os piratas que acompanhavam Teach relatavam que algo havia diferente nele, pois mesmo tendo começado na pirataria muito recente, ele já tinha seus próprios meios de negociação e comandava seus subordinados com maestria. E algum tempo depois, eles conheceram Steve Bonnet, que era um ex-militar e havia recém-ingressado na pirataria. Sua tripulação estava insatisfeita com o atual comandante, e a pedido de Bonnet, Edward Teach assume como novo capitão Revenge, com uma tripulação de 70 pessoas. No ano seguinte, Teach e Hornigold se separam e nunca mais se encontram. Sabe-se que Hornigold, tempos depois, foi deposto e se aposentou da pirataria, mas Edward ainda estava apenas começando. Surge Barba Negra. Um ano após assumir como capitão, Teach começou uma série de ataques e conseguiu capturar um grande navio francês chamado La Concorde, que transportava escravos. Seu ataque a esse navio é descrito como muito violento, chegando a matar alguns tripulantes e forçando assim seu capitão a se render. Ele imediatamente renomeou o navio para Queen Anne's Revenge. Com o lucro que conseguiu dos saques, ele logo equipou o navio com mais de 40 canhões e com isso passou a fazer ataques cada vez mais frequentes a navios ingleses e espanhóis, aterrorizando os mares do Caribe. Sua fama começou devido aos relatos daqueles que sobreviviam às suas investidas. Eles o descreviam como um cara sendo muito alto e tendo uma enorme barba de cor escura, e o destacava aos demais durante as batalhas. E foi assim que ele ficou conhecido. E com esses relatos saía de cena o ex-corsário Edward Teach para a entrada triunfal de Barba Negra. Os feitos. Além da barba de ser sua marca registrada, ele sabia muito bem usar a sua imagem em seu favor, pois tentava se manter o mais amedrontador possível, tendo sempre um olhar intimidador que exercia muito sua influência sobre seus comandados e reféns, às vezes até sem precisar utilizar a violência. Acredita-se que em muitos conflitos ele vencia mesmo antes de começar, pois havia sempre a rendição dos inimigos. Sua bandeira também era a demonstração do porquê era tão temido. Como todo bom pirata, sua Jolly Roger, nome dado às bandeiras dos piratas, mostrava um esqueleto com chifres, simbolizando o próprio demônio, segurando um arpão e uma ampulheta, enquanto mira sua arma para um coração. Sua aptidão para convencer e se comunicar era
tão grande que sempre conseguia aliados e também informações privilegiadas sobre as rotas que as embarcações alvas iriam fazer. Durante as batalhas, ele colocava pequenos pavios de pólvora sob seu chapéu e os acendia. Assim, as luzes de fogo e a fumaça que saíam poderiam ser vistas de longe, e com isso, também ficou conhecido como o Filho do Demônio pelas cidades em que passava. Armado até os dentes com espadas, mosquetões e facas, era tirano com sua tripulação e os mantinha na linha. Se algum ousasse o trair de alguma forma, ele o executava na frente de todos para servir como exemplo. E é também conhecido sua habilidade de esconder seus tesouros, sendo discutido até hoje. Mas antes de continuarmos, caso você esteja gostando do vídeo, você poderia dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal? Esse é um canal extremamente novo, então fazendo isso você estará nos ajudando demais. E além disso, estarei postando vários conteúdos desse e muitas outras curiosidades em geral, e eu tenho certeza que você irá gostar. Então considere ativar o sininho também, para você não perder nenhum vídeo novo que serão lançados todas as sextas-feiras às 11 da manhã. O Tesouro Maldito. Como era um especialista em saquear embarcações espanholas cheias de ouro e tendo tido uma das maiores carreiras entre os piratas de sua época, Barba Negra acumulou uma fortuna estimada em 90 milhões de dólares, ou 352 milhões em valores atuais. Mesmo não sendo a maior já registrada, até hoje não se sabe onde essa carga valiosa está enterrada. Barba Negra dizia apenas que ele e o diabo sabiam onde seus tesouros estavam escondidos. Em 1996, seu famoso navio foi supostamente encontrado, mas nada de sua grande fortuna amaldiçoada. Será que algum dia saberemos onde ela está? Além dos mitos. Algo que chama a atenção de historiadores é que a relação de Barba Negra com seus subordinados, aliados e inimigos não era como se imagina. Isso porque documentos oficiais da época fazem alusão a uma possível aliança entre oficiais do governo e o pirata, facilitando assim seus crimes e roubos em troca de parte da fortuna. E também é dito por alguns historiadores que ele era piedoso com seus prisioneiros e não deixava sua tripulação passar por nenhuma dificuldade dentro e fora de seus navios, e sempre pedia a opinião de todos antes de tomar qualquer atitude referente aos seus saques. Já por outro lado, uma linha de estudo sugere que ele era ainda mais impiedoso do que se acredita, inclusive chegando ao ponto de matar um de seus melhores amigos na frente de toda a tripulação para demonstrar que não sentia pena de nenhum ser humano, e faria o que de tudo para conquistar os objetivos como pirata. Muitas pessoas acreditam que Barba Negra aterrorizou os mares durante muitos anos, mas na realidade ele comandou as embarcações somente por 2 anos, de 1716 a 1718. Mesmo assim, é algo muito grande, em apenas 2 anos fazer uma das maiores fortunas e deixou seu nome na história. A Batalha Final. A Marinha Real Britânica já estava espionando o bando de Barba Negra durante um tempo. Estava estudando uma melhor forma de combatê-lo, pois sabiam que precisavam de um fator surpresa, caso contrário não seriam capazes de vencer. E assim sendo, no dia 22 de novembro de 1718, sob o comando do tenente Robert Maynard, uma pequena tropa de soldados surpreenderam o bando de Barba Negra em uma super emboscada. E mesmo tendo muitos canhões à sua disposição e matando 1/3 de seus inimigos, Barba Negra estava em uma desvantagem devido ao elemento surpresa e o despreparo de seus tripulantes diante daquela situação. Com 20 ferimentos de espada e 5 perfurações de bala, o pirata Barba Negra morreu, não sem antes levar muitos homens de Maynard consigo. Ele foi decapitado, tendo sido seu corpo jogado no mar e sua cabeça colocada na proa do navio da Marinha Real, para mostrar a todos que o famigerado Barba Negra, o pirata mais temido dos 7 mares, estava morto. Acabava assim a vida do mais temido pirata da história? Ou será que não? O Legado. Com a morte de Barba Negra, acabava ali um dos maiores capítulos da história da pirataria. Contudo, com o passar dos anos, tripulações de navio a serviço da marinha juravam que viam luzes no mar à noite. Esse fenômeno ficou conhecido na época como as Luzes de Barba Negra, pois os marinheiros acreditavam que ele havia retornado em busca de sua cabeça e havia sido arrancada.
Outros livros dizem que durante muito tempo o Queen's Anne Revenge ainda era visto navegando e algum tempo depois desaparecida. Ao longo da história, Barba Negra se tornou um ícone, uma figura, um personagem que já aparece em livros, contos, filmes, animes, desenhos e jogos. Sua história, apesar de controversa como tudo que envolve a Era de Ouro da pirataria, é importantíssima para compreendermos aquele tempo. Uma época selvagem de muitas batalhas, sangue, pólvora e tesouros, mas acima de tudo, ele foi um protagonista de período que reverbera até os dias de hoje na nossa imaginação. A vida de Edward Teach pode até ter acabado, mas Barba Negra ainda está por aí, à espreita, pronto para uma última caçada ao tesouro. Então, acha que ele realmente foi o pirata mais temido de toda a história? Ou acha que a sua fama não passa de lendas e imaginação? Deixa aqui nos comentários pra gente. E qual outro pirata você acha que poderia se igualar ao grande Barba Negra? E caso você tenha gostado desse vídeo, você pode nos ajudar deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Como eu disse anteriormente, esse é um canal extremamente novo, então se você puder fazer isso, estará nos ajudando de uma forma imensa. Além disso, estarei postando vários conteúdos desse tipo e muitas outras curiosidades em geral, todas as sextas-feiras, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então considere ativar o sininho também, para você não perder nenhum vídeo novo. Bom, vamos ficando por aqui, é hora de içar as velas e partir. Um abraço e se o espírito de Barba Negra não encontrar você, até a próxima infinidade.